No ar, a primeira Web TV do investidor pessoa física. Investir hoje. Entrevista. Olá, estamos começando mais um Investir Hoje Entrevista, hoje com Patrícia Figueiredo, que é executiva comercial da Gradual Investimentos, falando um pouquinho sobre o produto Fundos Imobiliários. É um prazer tê-la aqui, Patrícia. Prazer é todo meu. Patrícia, o que são fundos imobiliários e qual é a diferença deste produto para um fundo de investimento comum? O fundo de investimento imobiliário é uma aplicação de renda variável. Ele costuma ser muito bem aceito por clientes cujo perfil é conservador e diferente de outros fundos cuja carteira é bem diversificada, você pode incluir ações, derivativos. O fundo imobiliário não, ele é específico para imóveis. Então você é dono de um imóvel sem ter a dor de cabeça que normalmente um dono de um apartamento ou de um flat costuma ter. Tá? Então ele é focado, você está comprando um pedaço de um tijolo, de um empreendimento. Pode ser ele shopping center, nós temos prédios comerciais, nós temos hospitais. Então existem diversos segmentos para fundo imobiliário. Aí depende do perfil de cada cliente. Tem cliente que gosta mais de shopping, tem cliente que gosta mais de salas comerciais, enfim. Mas basicamente a diferença é essa. E quais as vantagens o cliente tem ao investir em fundos imobiliários? O cliente que gosta do tijolo mesmo é o maior focado para fundo imobiliário, aquele que gosta de imóvel. Então, clientes que investiam em flats, em apartamentos, para gerar uma renda mensal. Hoje em dia, cada vez mais os clientes estão se desfazendo dos imóveis para aplicar esse recurso em fundo imobiliário. Por quê? O fundo imobiliário ele tem toda uma estrutura de gestão, de administração. Então, o cliente não precisa se preocupar com despesas que normalmente acontecem para um dono de um flat ou de um apartamento, tá? Como escritura, benfeitorias que normalmente os prédios fazem e é um dinheiro a mais que o cliente gasta. Quando o imóvel está vazio, a taxa de vacância atrapalha a rentabilidade, isso afeta diretamente. No fundo imobiliário não, você é dono de um imóvel, ou de parte de um imóvel, que pode ser um shopping center, que pode ser um edifício comercial, pode ser um hospital, existem diversos segmentos, sem ter esse tipo de dor de cabeça. Você sabe que você vai receber mensalmente o teu dinheiro na conta, sem dor de cabeça nenhuma, sem tributação de imposto de renda, né? E você é dono de um imóvel sem ter que disponibilizar um valor grande. Você pode comprar uma cota de um fundo imobiliário que tem uma variação de preço de 85 centavos a R$ 1.950. Normalmente essa variação dependendo do fundo. E você vai comprar um apartamento, você vai ter que dispor de 100 mil, 200 mil, 300 mil reais. E na forma de vender é a mesma coisa. Patrícia, quais as formas de investir neste produto e o que é preciso? É muito fácil, tá? Uma vez que o cliente tenha cadastro aberto na corretora, ele já pode ser cotista de fundo imobiliário. Então, o primeiro passo é o cliente procurar realmente uma corretora que trabalhe com o produto, né? No caso a Gradual, nós negociamos todos os fundos no mercado secundário, todos os fundos imobiliários, e ele mandando o cadastro, ele já pode comprar ou vender cotas e participar também dos IPOs quando existem. Como eu posso utilizar este produto dentro da minha carteira de investimento? É uma alternativa mais para diversificação, né? Eu costumo brincar com o cliente que a gente não deve colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, aquele cliente que tem realmente aversão ao risco, não gosta dessa volatilidade do mercado, gosta de uma tranquilidade maior, é uma forma de se diversificar a carteira. E quais os riscos da aplicação em fundo imobiliário? O risco, eu vou te dizer que são mínimos, tá? Porque ele tem toda uma estrutura, os fundos eles são fiscalizados pela CVM, Comissão de Valores Imobiliários, e administrados por uma instituição financeira obrigatoriamente. Então, isso faz com que o cliente tenha total conforto e confiança no produto. Eles são negociados todos em bolsa de valores, fazendo com que o papel fique super transparente e que tenha liquidez. Então, é o tratamento como se fosse uma ação. Ele tem como negociar quanto saiu aquele papel, qual o melhor comprador e o melhor vendedor do dia. Então, isso dá muita transparência.
O risco, se o cliente está comprando uma cota de um shopping center, ele tem o risco de, vamos colocar o pior cenário, um avião, o que aconteceu com o World Trade Center ou pegou fogo. Tem um seguro, então todo o dinheiro que ele investiu é ressarcido, tá? No caso de imóveis comerciais, qual o risco? O imóvel está todo locado e de repente 2 inquilinos saem, ou um inquilino sai. Então isso faz com que a receita diminua. Esses são os riscos existentes no fundo imobiliário. A diminuição da receita, dependendo do que acontece, que reflete, né, o mercado de um modo geral, mas são esses. Obrigada pela sua entrevista, Patrícia. Eu que agradeço e gostaria de deixar claro para todos os clientes que qualquer informação, qualquer dúvida, ele pode entrar em contato conosco, tá? E para ficarem atentos ao site da Gradual Investimentos, porque nós teremos coisas acontecendo bem bacanas aí no decorrer do ano e no site sempre estarão todas as informações atualizadas. E você, continue ligado no Investir Hoje, a primeira Web TV do investidor pessoa física.